Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, todo mundo que nos assiste. Boa tarde, Vera. Ô, Vera, a casa tá caindo, hein, lá pros caras, hein? Pois é, o Sardenberg, quando a gente acha que já viu, ouviu e leu tudo a respeito da tentativa de golpe, das várias tentativas de golpe que houve nos bastidores em 2022, novas revelações vêm para mostrar que não, que se escalou ainda mais do que a gente imaginava, né? Esses depoimentos revelados primeiro pela Bela Megali, depois tornados públicos aí, tanto o do tenente, o do almirante Batista Júnior, quanto o do general Freire Gomes, mostram que o Bolsonaro tentou, insistiu, tentou de novo, tentou mais um pouco, ver se conseguia a adesão das Forças Armadas a qualquer opção de golpe, que o leque era variado e que as reuniões foram sucessivas nesse sentido. Agora a gente vê no depoimento do Batista Júnior, do Carlos Batista Júnior, a fala do Bolsonaro no sentido de perguntar ao advogado-geral da União de então, Bruno Bianco, se haveria algo a ser feito. A insistência do presidente da República naquele suposto estudo do tal Instituto Voto Legal, que mostraria inconsistências nas urnas eletrônicas, e ainda assim, tanto o general Freire Gomes como o almirante repetindo que não havia nada a ser feito. Eu estou falando do almirante toda hora, mas ele era tenente brigadeiro, né? Que não haveria nada a ser feito e que as urnas eram seguras e que a Comissão de Fiscalização das Eleições não achou nada de inconsistente nas eleições. Ele confirmou, o Batista Júnior confirma que houve uma ordem para segurar o relatório da Comissão de Transparência relativo ao primeiro turno e que mostrava que não havia inconsistência. Depois que houve pressão para que se soltasse aquela nota dizendo, não achamos nenhuma irregularidade, mas também não confirmamos que não houve fraude. Aquela nota esquisitíssima do Ministério da Defesa que saiu já ali em meados de novembro. Então, Bolsonaro estava no bunker, no Palácio da Alvorada, 100% do seu tempo dedicado a tentar alguma coisa para levar a uma ruptura institucional. Até a revelação mais grave de todas, que é essa de que em algum momento o general Freire Gomes precisou deixar claro que se ele tentasse de alguma maneira suprimir a democracia, ele teria de lhe dar a voz de prisão. Então a gente vê aí muito claramente aquela ideia que o Bolsonaro tinha, que ele repetia a todo momento em eventos públicos, que ele era o comandante supremo das Forças Armadas. Ele achava que isso lhe daria a total capacidade e possibilidade de ordenar, inclusive, medidas golpistas, inconstitucionais, e seria acatado. E que houve uma certa perplexidade com a recusa dele de 2 das 3 forças de aderir à sua ideia golpista, porque a Marinha mergulhou realmente, de fato, de cabeça, por meio do Garnier, na ideia de que sim, que eles estariam com o Bolsonaro caso ele adotasse alguma medida extrema, né? Pois é, e os detalhes que têm aparecido são impressionantes, né? Os diálogos envolvendo tanto militares quanto civis, aquele diálogo lá com a deputada Carla Zambelli. Nossa, tem enfim, as histórias estão aparecendo e vão deixando claro que depois da eleição o presidente, como você disse, ficou tentando, e não conseguindo, ele puxou o carro e foi lá para os Estados Unidos, né? O Sardenberg, me chamou muito a atenção que o Batista revela que em 16 de dezembro, olha isso, 16 de dezembro, ele precisou dizer ao general Heleno, repetir ao general Heleno num evento, numa solenidade da aeronáutica, que o presidente não tentasse nada, porque não haveria
adesão da aeronáutica a um plano golpista. Então, dezembro, já nos estertores do governo, o ministro-chefe do GSI estava ainda flertando com essa ideia. E no depoimento, a PF, ele disse que o general Heleno ficou perplexo diante da sua afirmação de que levasse ao presidente da República o recado para que não tentasse nada. Então, era um estado permanente de golpismo instalado no coração do governo. Ministros civis também sabendo dessa disposição. Me chama muito a atenção o papel do AGU, que era alguém considerado técnico, e sim, ele ficou contra as ideias, e sempre disse para o Bolsonaro que as eleições eram limpas, que não tinha nada a fazer, mas também não pediu demissão, também não revelou o plano de golpe a ninguém, e ficou na moita, ficou na encolha ali, ouvindo planos golpistas, sendo chamado a opinar sobre uma ideia clara de supressão da democracia, e ele como advogado-geral da União, que não tem a obrigação de defender a pessoa do presidente da República, ele tem a obrigação de defender a União. Não fez nada, não revelou, não denunciou, continuou, se calou, se omitiu e apenas disse ali que não havia nada a ser feito. Então, um papel muito lamentável, o do Bruno Bianco, tem que ser chamado a depor imediatamente para confirmar ou negar isso que o Freire Gomes e o Batista Almeida falaram. E é uma situação muito grave. A gente vê agora, diante do depoimento desses ex-comandantes das forças, o presidente enunciando em voz alta a ideia de adotar alguma medida extrema para não reconhecer o resultado das eleições, de uma gravidade total. Faz com que o Bolsonaro volte a estar na ONU. Ele vinha tentando sair das cordas com aquela manifestação na Paulista, depois agora foi à frente aí da ideia de filiar vários políticos ao PL, uma ofensiva eleitoral aí para 2024 e 2026, como se nada estivesse acontecendo, como se ele estivesse por cima da carne seca. Mas o que a gente vê aí é que a gente está andando muito consistentemente, com provas muito robustas e confissões de várias pessoas, para chegar perto desse entorno golpista dele e começar a tornar réus alguns desses generais da reserva, o Almirante Garnier, todos eles. O Vera, e você até colocou um assunto aí que a gente até estava deixando passar, que é o seguinte, é esse aí que você comentou agora. Temos eleições municipais e o Bolsonaro está correndo aí fazendo alianças e tal, né? Por exemplo, como é que fica agora, por exemplo, para citar um caso, o governador Tarcísio vai ficar de braços dados com um notório golpista? Bom, ele já estava, né? Pois ele estava. Ele estava de braços dados. Agora, com essas revelações, ele continua aí ou... Você vai provavelmente dizer que nada foi feito, que o presidente passou o bastão e a vida seguiu, e que não existe tentativa de golpe, e que nada passou de elucubrações. Provavelmente vai ser esse o script, o Sardenberg, porque quando ele esteve na Avenida Paulista, o que faltava saber disso daí? Essa última revelação de que o Freire Gomes ameaçou dar voz de prisão para ele, e que o Bolsonaro tratou disso em reuniões no Alvorada. Segundo o ex-comandante da Aeronáutica, foram 6 ou 7 reuniões com a cúpula das Forças Armadas no Alvorada depois do segundo turno. Então... Mas ele vai continuar dizendo que não sabia de nada, porque ele deve a sua eleição ao Bolsonaro, porque ele acha que romper com o Bolsonaro traria muito prejuízo para a sua base eleitoral, e vai continuar. Eu não sei se ele vai pegar e se mudar de malicuia tantos anos antes da eleição para o PL, que é o partido do Bolsonaro. Eu acho que seria mais seguro ele dizer que não vai disputar nenhuma eleição agora e que não está pensando na sua filiação partidária e continuar onde ele está. Mas se o Bolsonaro exigir, não duvido que ele mude também não para o PL. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, pela conversa de hoje. A gente vai continuar acompanhando os trechos que estão sendo liberados desses depoimentos
e a gente volta a conversar com você em breve. Em breve você estará também aqui na nossa programação ainda hoje. Até mais, bom fim de semana, Vera. Até mais, um ótimo fim de semana para todos e até mais tarde.